Olá, eu sou o professor Miguel Filho. Vamos falar sobre o equilíbrio químico relacionado com o princípio de Le Chatelier. Aqui vamos ver alguns fatores, como a pressão, temperatura e a concentração, como efeitos da, da mudança do estado de equilíbrio químico. Mas antes disso, é importante sabermos que existem dois tipos de reações quanto à reversibilidade, que vão ser as reações irreversíveis, que são aquelas que realizam-se num só sentido, não é? Onde os produtos obtêm obtêm-se os produtos e estes não têm a capacidade ou a característica de poderem ter o processo inverso para a obtenção dos reagentes. E temos as reações reversíveis, que também são simbolizadas com estas duas setas, não é? De sentidos contrários, e que geralmente, como estão a ver, o estado de agregação é gasoso. Assim sendo, é importante recordar o conceito que têm sobre energia de ativação, que é a energia mínima que vai ser necessária existir, que vai resultar da colisão das partículas para que uma reação química possa iniciar. E nesta sobre estas energias estamos a ver que aqui no gráfico a energia de ativação da reação direta vai ser muito menor que a energia de ativação da reação inversa, que se pode observar aqui, por isso é que o valor vai ser negativo, não é? Do calor. Também a recordar, estamos a ver aqui esta equação química, onde temos o carbonato de cálcio de estado sólido e aqui temos o óxido de cálcio sólido e o dióxido de carbono gasoso. Neste tipo de reações não é possível haver equilíbrio, não é? Porque só esta equação ocorre num recinto aberto, não é? E as reações reversíveis ocorrem e para que exista equilíbrio ocorrem em sistemas fechados, como vamos ver mais adiante. Aqui estamos a ver duas curvas, azul e vermelha, uma representando a reação direta, a velocidade da reação direta e outra velocidade da reação inversa, e que no início a reação direta que encontra-se em maior velocidade, não é? Mas depois que vai baixar a sua velocidade até que encontra um ponto de equilíbrio com a reação inversa. E aí então vamos ter reações homogéneas, não é? Inicialmente serão heterogéneas, mas depois ficam homogéneas e estas reações vão caracterizar-se como reversíveis e dinâmicas. Reversíveis porque vão ocorrer nos dois sentidos, não é? De reagentes para produtos e os produtos voltam a converter-se em reagentes. Por isso, o processo vai ser também dinâmico, outra das características. Porque depois de obter-se o equilíbrio, as duas reações vão ocorrer ao nível molecular e já não serão observáveis macroscopicamente. Assim sendo, vão se caracterizar por ser espontâneas, não é? Porque vão ocorrer sem a intervenção de forças externas e vai ter um caráter termodinâmico, que vai resultar, portanto, vão apresentar uma maior entropia, porque vão apresentar maior mobilidade em função da colisão das partículas. E haverá uma energia mínima que está relacionada com a energia da ativação que é necessária para que uma reação ocorra. Assim sendo, estas reações ocorrem, o equilíbrio químico só pode ser obtido nas reações que ocorrem em sistema fechado, não é? Onde vai existir uma troca de matéria. E aqui temos a figura de Le Chatelier, que é o investigador que é autor do princípio que abarca todo este conteúdo, não é? E que, como estamos a ver, segundo o princípio de Le Chatelier, quando se provoca uma perturbação sobre o sistema em equilíbrio, ele tende a deslocar-se no sentido de fuga perante a ação aplicada,
tentando ajustar-se a uma nova situação de equilíbrio. O que é que isto quer dizer? Que em função das alterações que podem ser provocadas pela concentração, temperatura e a pressão, não é? O sistema depois vai reagir no sentido de voltar a estabelecer o equilíbrio já ao nível molecular. É o que podemos ver aqui. Este é outra forma de apresentar-se o princípio de Le Chatelier. No entanto, temos aqui o efeito da concentração. Aqui no efeito da concentração, nós temos que, segundo o princípio de Le Chatelier, ao aumentarmos a concentração de qualquer uma das espécies, o estado de equilíbrio vai deslocar-se para o sentido contrário. Por exemplo, se aumentarmos mais nitrogênio, o equilíbrio vai deslocar-se em direção aos produtos, que vai consistir na obtenção, na produção de mais amoníaco para se poder restabelecer o equilíbrio. Também uma forma que, se aumentarmos hidrogênio, que é reagente, também o sentido da reação vai ser de aumentar-se mais amoníaco, ou seja, e se aumentarmos amoníaco, o equilíbrio vai deslocar-se em direção aos reagentes. Aqui temos a explicação ao detalhe, que depois poderão observar com mais calma. Aqui está o sentido da reação, do estado de equilíbrio, mais propriamente, que vai favorecer a reação direta, ou seja, aumentam-se a concentração do nitrogênio ou do hidrogênio, o equilíbrio vai deslocar-se no sentido de produzir-se mais amoníaco. Ainda sobre a concentração, se adicionarmos amoníaco, o sistema de equilíbrio vai, inicialmente, não é? Todos os equilíbrios, quando se aumenta, rompe-se o equilíbrio, mas depois a reação, em função do lado onde for adicionada a concentração de algum integrante da equação química, neste caso o amoníaco, o equilíbrio vai deslocar-se para obter-se mais nitrogênio e mais hidrogênio. Assim sendo, falamos já sobre o efeito da pressão. No efeito da pressão não vamos falar sobre aumento de qualquer uma das... O efeito não se vai exercer sobre as partículas ou as moléculas que aí estão, não é? Mas pelo número de moléculas que se vão encontrar no reagente e nos produtos. Estamos aqui a observar nesta equação química que nos reagentes temos 3 moléculas de hidrogênio e uma molécula de nitrogênio. Portanto, são 4. Neste lado, nos produtos, só temos 2 moléculas. A pressão vai ser exercida, não é? Como o sistema é fechado, quando se exerce a pressão, é exercida todo o sistema. Então, ao aumentar a pressão, aqui no sistema, o equilíbrio vai deslocar-se no sentido do lado onde haverá menos moléculas, não é? Que é o que se está a observar aqui, não é? Portanto, no reagente temos 4 moléculas, aumenta-se a pressão, o equilíbrio desloca-se para onde tem menos amoníaco. Quer dizer que vai-se produzir mais amoníaco para se poder restabelecer o equilíbrio. E o contrário, não é? Se diminuir-se a pressão, naturalmente vai aumentar o volume, não é? É o que aqui estamos a observar. Se aumentarmos o volume, o equilíbrio vai deslocar-se no sentido de favorecer os reagentes, que é o lado onde temos um maior número de moléculas. Quer dizer que, ao aumentar o volume, necessariamente diminui-se a pressão. Que são as duas formas de como se pode explicar, não é? Pode-se dizer diminuiu-se a pressão ou aumentou-se o volume. E aqui temos os resumos e podemos falar já sobre o fator da temperatura. Na temperatura, nós sabemos que existem as equações
em função da absorção e libertação de calor, se podem classificar em exotérmicas e endotérmicas. Assim sendo, aqui no sistema de equilíbrio, quando tivermos um aumento da temperatura do sistema, o equilíbrio vai deslocar-se, não é? No sentido de favorecer a reação endotérmica, não é? Ou seja, vai para a esquerda, para o caso que estamos aqui a observar. E já se diminuirmos a temperatura do sistema, vai deslocar-se no sentido da reação exotérmica, ou seja, vai para a direita. Aqui temos o resumo, não é? Do que estivemos a falar. Depois se poderá observar com calma. Aqui estamos a ver o resumo quanto à concentração, à pressão e à temperatura. Aqui igualmente. Agora, uma observação sobre os catalisadores. É importante saber que os catalisadores não alteram o estado de equilíbrio, simplesmente vão tornar uma reação química mais rápida, não é? Em relação à condição da reação sem os catalisadores. Portanto, não afetam o estado de equilíbrio, não é? O deslocamento das equações químicas. Temos aqui um exemplo. Sabemos que o equilíbrio destas espécies, não é? Reagentes e produtos, é mensurável a partir é calculada a partir de uma equação, que vai ser a equação de equilíbrio. Então, temos aqui este exercício, este exemplo, onde temos a equação química entre o hidrogênio e o hidrogênio, que vai dar o iodeto de hidrogênio, e temos um dado que vai ser a constante de equilíbrio. E segundo a equação química, não é, da constante de equilíbrio, sabemos que os produtos, não é, a concentração dos produtos vai ser, ou seja, a constante de equilíbrio vai ser igual à concentração dos produtos sobre a concentração dos reagentes. Assim sendo, a resolução que podemos ver aqui, vamos prestar atenção ao início, portanto, com os dados que aqui temos da equação química. O enunciado do problema diz-nos que temos 1 mol ou 1 mol de hidrogênio, que está aqui, e 0,5 mols de iodo. Portanto, isso é o número de moles inicialmente, antes da reação ter início. Antes da reação ter início, ainda não temos nada de produto, por isso é que está aqui 0. Não é? Estas são as condições, são os moles, o número de moléculas que vão colidir para iniciar então a reação química. Repito, ao início não podemos representar nada aqui, porque ainda não existe produto. O número de moles em equilíbrio, o que é que vai acontecer? Em equilíbrio já a reação começou, já existe equilíbrio, então já existe produto. Este produto vai resultar de diminuir uma parte de hidrogênio e uma parte de iodo que também não conhecemos. Por isso é que vai ser deste 1 mol ou 1 mol de hidrogênio, vamos subtrair X, que é a quantidade que se gastou do hidrogênio. E aqui também X, que são as incógnitas. No entanto, vai-se obter 2 moléculas de iodeto de hidrogênio que também nós não conhecemos. Mas sabemos que são 2 moléculas, mas não sabemos qual o valor ou qual é a quantidade de iodo que foi gasto. Então, depois precisamos saber a concentração, não é? A concentração que aqui se está a mostrar vai ser a concentração molar
ou molaridade. E sabemos que a molaridade vem dada pelo número de moles sobre o volume, que é o que está aqui representado. Portanto, esta concentração vai ser em equilíbrio. Então, aqui temos o número de moles do hidrogênio sobre o volume e o número de moles do iodo sobre o volume. Aqui temos o número de moles do produto, não é? E então, a constante de equilíbrio vai estar dada por esta equação que aqui está. Constante de equilíbrio é igual à concentração de produtos sobre a concentração dos reagentes. Aqui vamos obter uma equação que é conhecida como a equação de segundo grau, como estão aqui a observar. E já sabem que a equação de segundo grau dá sempre dois resultados, não é? O positivo e o negativo. Então, calculando a equação de segundo grau, vamos obter que x é igual a 0,47 e o outro x vai ser igual a 1,13. Não tem significado físico, o segundo, não é? Porque x não pode ser superior ao número inicial dos moles de hidrogênio e iodo, que são 0,5 e 1. Por isso é que este é abandonado, não é? Vamos esquecer este valor e vamos ter então que o valor, o número de moles de iodeto de hidrogênio no estado de equilíbrio vai ser 0,94. Temos aqui outros exemplos que poderão depois servir de tarefa, não é? De tarefa. Depois, caso tenham dificuldades, nos podem consultar para observarmos. São exemplos que se podem utilizar para o vosso estudo independente. E assim então terminamos a aula de hoje.